Eu estava tranquila, puxa, eu entreguei um relatório em que a última frase do relatório é: os índios potiguara estão comprovadamente nessa área há mais de 480 anos. Praticamente, 1980, é a história do Brasil, contada pelos brancos, né, pelos europeus. As suas visitas, o que a senhora enxergava, o que impactou mais? O que impactava mais nas minhas visitas era sempre, primeiro, quando eu comecei a vir aqui na Baía da Traição, eu sentia muita desconfiança. Por quê? Os indígenas não sabiam, né? Exatamente se eu estava do lado deles, eu era da FUNAI, afinal. Então eu podia ser uma defensora, podia não ser. Por exemplo, eu me lembro que o Arquimedes Sotomayor, que tinha sido o chefe, acho que do posto indígena, mandou um bilhetinho para o Daniel Santana me receber, que eu vinha tratar da demarcação. Mas tinha, assim, controvérsias, né, entre as aldeias, então tinha essa desconfiança. Será que ela veio mesmo para fazer alguma coisa a favor dos potiguara, ou ela veio da FUNAI para trazer mais? Aí tinha o pessoal da igreja, né, que eu citei, o Dom José Maria Pires, que as pessoas da igreja estavam muito amedrontadas, porque tinha havido assassinatos, tinha morrido a Margarida, né? Foi. A líder camponesa. E na tentei... época era muita luta pela posse da terra, independente dos potiguaras, tinha demais no campo. Entendeu? Porque tinha o São João Lagamá. E a Lacamá, Piacas, tudo estava no auge. Tinha muita invasão de terra, muita luta pela posse da terra. Assassinatos, né? E Tereza chega nesse contexto. Isso aqui era uma área explosiva, inclusive. Foi determinada que era a área de segurança nacional. Segurança nacional. A área de Baía da Traição e Monte Monte. É tanto que quando a gente vinha, tinha a Polícia Federal. A polícia instalada, inclusive no posto indígena. Foi. Ontem teve vontade de chorar, que eu disse assim, quando eu olhei aquele povo todinho assim, com tanta naturalidade acontecendo, aí eu dizia, meu Deus, quando a gente vinha, era recepcionada pela Polícia Federal. Era assim, uma coisa muito estranha. A gente entrava na sala, onde ia haver os eventos, os encontros, as discussões, e era a Polícia Federal lá dentro. Sentado na mesa, tinha que ter a mesa. Inclusive... E hoje a gente está sendo recebida aqui com essa coisa maravilhosa que foi com alegria. Alegria, principalmente. Aí eu sozinha lá chorando. Foi da alegria de vocês. Que emoção. Eu digo, meu Deus, que mundo. Eu merecia isso. Eu merecia viver esse momento. Que eu digo assim, era uma alegria tão grande, uma alegria interior. E ela não queria vir comigo. Foi uma luta para eu acho que era resistência mesmo, com medo. Mas aí era isso. Então a gente, você não sabia com quem você estava falando, na verdade. Aquilo que eu te falei, a gente ia no cartório, todos os documentos que eu pedia para serem reproduzidos, tinha os tais capangas que faziam xerox. Eu falei do tal livro que eu trouxe de 800 páginas, que não tinha nada a ver com os potiguaras, e que eles mandaram fazer cópia. E o dono do cartório, quando eu fui buscar minhas cópias, ele ria. E eu falei, por que você está rindo, seu Manuel? Desculpa. Porque tudo que você copia aqui, os capangas mandam copiar. Então era um livro em francês e eles copiaram o livro todo, que era um livro que não tinha nada a ver com os potiguaras, nada a ver. Era um livro do Instituto Histórico. E como aqui a gente passava o dia todo, deixava lá, aquilo quase que não tinha movimento, né, o xerox, ele fez com toda a calma. Então era isso. E outra coisa também, que quando a gente entrava na área assim, das aldeias, que a gente ia ver algum marco, alguma coisa, passava assim uma fileira de 7, 8 camponeses, capanga,
mas eles assim, em fila indiana, com a foice no ombro. Não era quem estava trabalhando, era uma coisa assim, passava aquilo de um lado para o outro, né? Como se fosse nós estamos... Tentando intimidar, né? Para intimidar. Era. E aí aconteceu o seguinte, mais uma ajuda do meu amigo José Joffre, né? Através de outros amigos dele aqui da Paraíba, que ligaram para ele, estava lá em Londrina, e o Silvio Porto, que você deve ter ouvido falar do Silvio Porto, que era desembargador, que eu, como ficava nesse hotel Tropicana, que era um hotel onde sempre cheio de políticos, as pessoas mais importantes, era o point dos políticos. E o Silvio Porto estava sempre conversando com a gente. E ele, como político aqui da área, ele ouvia conversas, ouvia coisas, e ele ligou para o Joffre, lá em Londrina, para dizer, olha, essas moças, naquele tempo nós éramos moças, mais de 40 anos. Nós ainda somos. Agora nós somos crianças. Mas ele ligou e disse, olha, aquelas moças estão correndo muito perigo, de indo todo dia para a Baía do Traição, às vezes a gente ia no carro da FUNAI, às vezes é de ônibus. E então, o Joffre me ligou e disse, olha, eu tenho um amigo que me deve muitos favores, me deve dinheiro, eu não quero cobrar dele, então ele tem um carro e ele vai fazer o seguinte, ele vai levar vocês, toda vez que vocês estiverem aqui para a Baía da Traição, pesquisar, fazer as coisas lá, ele vai levar vocês. Baía da Traição, Mamanguape, Rio Tinto. E aí era o Nilson, que eu queria tanto achar o Nilson aqui. O Nilson era um homem enorme, alto, sabe, forte. Depois eu descobri que ele tinha uma arma na cintura. E a gente andava e ele andava atrás da gente em todo lugar. Depois que eu descobri que ele foi mesmo um guarda-costas. Porque essa história do telefonema eu só fui saber muito depois. Ele o Joffre, não falou que tinha posto o Nilson para nos proteger, digamos. Que era porque devia um favor a ele, para você não ficar se cansando, pegando ônibus. Vocês vão de carro com o Nilson. Né? Tudo pago pelo Joffre. É uma desculpa, né? Falou isso. E eu também, como na verdade, eu também não era da Paraíba, eu não estava tão ciente. Quer dizer, quem morava aqui, quem era político daqui, tinha muito mais. Quer dizer, eu mesmo percebi essa tensão, mas eu nem tinha totalmente a dimensão do que podia ocorrer. Né? Eu estava... O Joffre já morreu? Já faleceu? Já? O filho dele é cineasta, José Joffre. Você sabe que eu até pensei, outro dia o meu filho, que é sociólogo, falou, né, será que o José Joffre, filho, não tinha interesse em fazer um filme sobre os potiguares? Eu até não sei se ele está vivo, porque eu acho que ele deve ser da nossa idade, né? Sei lá, porque o Joffre era muito mais velho. Era bem mais velho. Eu sei que ele casou tarde, mas eu até vou tentar ver se eu entro em contato com ele. E aí, como foi a sua acolhida nos potiguares na época? Pois é, isso que eu te falei. A desconfiança. Por exemplo, o Daniel Santana me recebeu muito bem, vinha com essa apresentação do Arquimedes. Mas é isso que eu te falei, como tinha um pouco de divisão, né? Será que ela está aí a favor do Fundai, do projeto, ou ela veio aqui mesmo para ajudar a gente? Uhum. Então você sentia que era assim, uma coisa meio ambivalente, né? Uhum. Tereza, lembrando que coincidiu com uma enxurrada de luta pela posse da terra na Paraíba. Em todos os municípios paraíbanos. Não era uma coisa isolada. Parecia que era combinado. Então, era luta que desconfiava. Os cartórios ficavam com medo, o povo ficava com medo, entendeu? Foi um momento de insegurança. Não era só na Paraíba, não. Era em quase todo o Nordeste, mas na Paraíba estava muito intenso. Exatamente. Já tinha esse episódio dramático de Alagamar. Morreu Zé Vilela, morreu Penha, Margarida Maria Alves. Foram muitas mortes e tudo a causa era posse da terra. Pois é, e por isso que o Joffre tinha sido caçado, né? Porque ele defendia. Então, essa coisa da igreja que eu falei com você, o pessoal da igreja tinha dois problemas. Primeiro, eles não sabiam quem eu era, de verdade. Quer dizer, meu nome, minha pessoa, mas o que estava dentro da minha cabeça, da minha alma, eles não sabiam. Então, a Salete
que era da igreja aqui, Da escola, né? e a Salete, que era Isso. ligada à igreja e era professora, Tu conheceu o ela Salete? mandou, você não conheceu não. Só- Não, digo, eu não conheci. Não, só Diz que ouvi ela falar. morava. Não, ela morava no Castelo Castelo Branco. Branco. Ela foi confundida com a Salete Ganha, eu até ontem comentei isso na apresentação. A Salete escreveu para mim uma carta, eu achei até o envelope da carta que a Salete me mandou agora nessa meu levantamento de papéis naufragados da enchente. Mas eu não achei a carta. Mas eu sei que na carta ela marcava um encontro comigo. Mas ela nunca foi esse encontro. E eu entendo porque ela não foi no encontro. Porque ela podia pensar o seguinte, pode ser uma armadilha, pode ser que essa Tereza seja uma pessoa bacana, bem intencionada, mas ela pode ser seguida e eu ser presa. Foi um momento assim, muito trágico. Então eu naquela nunca igreja. encontrei com o Salete. Agora até o Estevão falou da Salete, que ele tem contato, eu vou tentar até entrar em contato com ela, já que passou tudo isso, né? Da reunião, eu contando a história da FUNAI, porque eu não estou falando de nada, vocês querem Não. ouvir tudo isso. Com certeza. Aí, voltando à história do relatório. Eu entreguei o relatório e me senti, assim, realizada. Está tudo ali, 500 anos de história, ninguém pode ter dúvida do direito dos potiguares. Se eu não achei um alvará específico, eu achei muito mais do que um alvará específico. A permanência continuada, né, dos potiguares. Aí, eu entreguei isso em julho de 1981. Quando foi em outubro, o meu trabalho era isso. Eu mandava para o diretor do DGPI, Departamento Geral do Patrimônio Indígena, que era o meu chefe verdadeiro, né? E ele encaminhava para o chefe de regularidade, o chefe da seção de regularidade dominial, o senhor, doutor, advogado Ismael Marinho Falcão. A obrigação dele, né, como funcionário da FUNAI, era pegar o meu relatório e, em cima do meu relatório, fazer um parecer baseado nessa documentação avassaladora, digamos assim. Aí eu não estou sabendo de nada. Porque em outubro, quer dizer, 3 meses depois, né, que eu entreguei o relatório, o Carlos Moreira, que era o diretor do Índico, do chefe do Museu do Índico, como eu falei, ele me falou, olha, nós vamos hoje ao Galeão, porque nós vamos encontrar com o procurador-geral da FUNAI, o doutor Afonso. Porque o doutor Afonso, ele quer saber sobre os potiguares. Eu falei, como quer saber sobre os potiguares? Porque parece que tem uma dúvida de se eles são índios ou não. Eu falei, tá, tudo bem. A gente foi para o Galeão. Eu acho que foi assim, umas 3 horas de encontro com o doutor Afonso. Ele não me falou especificamente do que tinha no parecer, que isso eu vou conhecer o parecer da sua totalidade muito depois. Ele só falou, Tereza, eu queria saber o que você pode falar sobre a sua pesquisa, sobre que você fez uma pesquisa para os potiguaras. Ele também muito diplomático, naturalmente, né? O que você sabe sobre os potiguaras? Aí eu falei para ele, meu relatório, eu falei, contei a história com todos os detalhes, mesmo porque as coisas estavam muito mais frescas na minha cabeça, né? Todo detalhe das minhas vindas aqui no Potiguara, do relatório que eu tinha feito, da ênfase que eu tinha dado, inclusive, no relatório de demarcação do Cícero Cavalcante, tudo, né? Conversamos, e ele foi embora, né? Ele foi embora. E eu fiquei assim, né? Achei aquilo uma coisa. Eu queria desligar esse negócio aqui. Eu só vou ver aqui. Marcelo, olha, eu estou aqui dando uma entrevista. Depois eu falo com você, tá? Um beijo. Obrigada, tchau. Então, eu perdi. Procurador. Aí o procurador veio, né? E agora, né, essas coisas todas, quer dizer, porque tem o que eu fiz sem conhecer os processos, que depois eu quando fui à FUNAI, depois eu xeroquei todos esses processos,
foram esses agora que me deram essa cronologia dessas informações, as reuniões, a discussão. Quer dizer, o meu relatório vai para o chefe do DGPI ele manda para o Ismael Marinho Falcão. O Ismael Marinho Falcão tem todas as datas, eu na cronologia botei algumas, mas eu tenho tudo isso fechado. Da Ismael Marinho Falcão vai para o setor fundiário, o chefe da seção fundiária acha aquilo uma maravilha que o Ismael Marinho Falcão escreveu, porque ele se baseia em leis antigas, né, e tudo errado, falsificado. Dali vai para a assessoria jurídica da FUNAI. E aí agora, eu lendo os documentos, vai para o doutor Romildo de Carvalho, que foi muito importante, foi muito importante, porque o Romildo de Carvalho, ele pegou o relatório, porque o diretor do departamento do Geral do Patrimônio, ele encaminha o parecer do Ismael Falcão em 2 páginas sucintas. Ele não menciona o relatório, que era um relatório oficial, sabe? Eu era da FUNAI, aquele relatório foi pedido como uma portaria de solicitação. E aquela história de alterar o seu relatório? Mas é o que eu vou contar. Aí, o que acontece? O doutor, porque eu só vou conhecer o relatório na íntegra depois. Isso aí eu estou contando o que foi baseado no meu exame agora dos processos, o que estava acontecendo na FUNAI que eu não sabia. Então, depois da conversa com o doutor Afonso, ele voltou para a FUNAI. Ele tinha recebido o processo da mão do doutor Romildo, que tinha sido encaminhado para ele pelo diretor do GPI, que era o Cláudio Pagano, o coronel Cláudio Pagano de Mello, muito sustentamente encaminhando o relatório com elogios ao trabalho do Ismael Marinho Falcão, um zeloso funcionário, um relatório minucioso, parecia muito minucioso. Só que o doutor Romildo, porque tinha as coisas dos bastidores, o Ismael Marinho Falcão, na verdade, depois eu vou saber, ele na verdade já tinha uma vida pregressa de atrapalhar a terra indígena, de venda de deferimento. Então eu vou contando a história. O que acontece? O doutor Romildo manda, ele lê meu relatório e lê o parecer do Ismael Marinho Falcão. E ele fica confuso, porque o Ismael Marinho Falcão tinha omitido, e isso que depois eu vou chegar a ver, tinha omitido todos os documentos a partir do século XVIII em relação aos potiguares. E tinha falsificado o documento do Antônio Justo Araújo. Mas, para quem lesse o relatório, que não tivesse visto a minha documentação, achava, bom, ele está falando uma coisa, é isso, a gente tem que correr atrás dessa genealogia dos índios. Mas o Romildo viu aqueles 9 processos. Gente, a moça lá da FUNAI, você vê, a gente conta com ajudas diversas, né? Porque a moça da FUNAI, ela tinha a obrigação de organizar, botar nas prateleiras os relatórios, as coisas. E ela disse, olha, Tereza, eu fiquei tão encantada com esse trabalho que eu mandei botar uma prateleira especial para juntar todos os documentos seus numa prateleira. Quer dizer, para você ver que as coisas vão entrando de alguma maneira, né? Então, o Romildo coloca no parecer dele o seguinte, nós temos que considerar o que o doutor Ismael Marinho Falcão fala, mas nós temos que ver que tem um relatório que tem mais de 450 documentos, mais de 1000 páginas de documentos no total, quer dizer. E, além disso, o Romildo fala, ele enumera todos os processos da FUNAI que tratavam dos potiguaras reclamando terra, entendeu? Então, ele fica confuso, né? Você vê, lança confusão numa pessoa que olhou aquilo tudo, né? E mandou para o procurador-geral da FUNAI. Isso aconteceu nesse meio tempo, antes de outubro, nesse meio tempo de agosto, quando o Ismael Marinho Falcão libera o parecer dele
até chegar quando o doutor Afonso veio ao Rio. E quando o Romildo tinha já mandado o parecer dele para o doutor Afonso e o procurador-geral da FUNAI, ele entra para ver tudo isso, e junto com o meu relato, quer dizer, ele nega absolutamente o parecer do Ismael Marinho Falcão. Ele diz que é inaceitável a ideia de que não existam índios da Baía da Traição como tal. E que a verdade emerge cristalina da massa documental que foi apresentada pelo pesquisador. Pois é. Aí, bom, isso é uma coisa grande, ele fala, ele mostra, ele vai citando as coisas todas. Isso volta para o diretor, o Pagano. E aí o Pagano manda de volta, ele dizendo que estava ali o relatório do Romildo e o dele, e que o parecer dele é que se, enfim, agilizasse pela imemorialidade da posse dos índios. Né? Não tinha mais dúvida, não tinha nada para duvidar, não tem nada. E aí ele fala até dos invasores. E o Afonso, ele, vamos dizer, enfatiza muito a luta dos potiguara pela terra, as invasões da terra potiguara. Então, ele enfatiza essa situação toda e manda de volta para o Pagano. E o Pagano escreve para ele: não é possível, eu tentei desligar esse negócio aqui, eu não estou conseguindo. Marilene, desculpa para mim que eu não tenho. O Pagano manda para ele pedindo que seja reapreciado o parecer dele, Afonso. E aí o doutor Afonso responde de forma bastante sucinta em 2 parágrafos. Ratifico o meu parecer e encaminho novamente o relatório do Romildo e o dele e digo que nada há a acrescentar. E recomendo, sugiro a Vossa Senhoria que encaminhe o parecer para o presidente da FUNAI. Não tem nada para ser reapreciado, não há nenhuma dúvida contra o direito dos índios. Quer dizer, isso foi assim... Quer dizer, esse tempo todo, eu vim diversas vezes aqui no Potiguara para a gente tentar reaver marcos. Tem registro meu eu ainda vou achar esses registros da minha vinda com fotos, até com Cícero Cavalcante, aqui na área. Teve uma vez que você veio comigo, a gente ficou num lugar bem estranho, que a gente teve que varrer, limpar o quarto até. Então eu já não me lembro mais direito nem onde era. Mas aí, nesse meio tempo, tem o parecer da antropóloga da FUNAI, porque pediram um parecer antropológico para saber se os potiguaras eram índios. E a antropóloga da FUNAI... Falei do nome dela? Sônia Demarquet. Sônia Demarquet. Ela queria desmarcar, na verdade. ela simplesmente faz um relatório, uma coisa muito contraditória, porque ela não veio à área indígena, ela não consultou o relatório que foi feito sobre os índios potiguaras. E ela escreve assim na primeira página, ela dá informações sobre os potiguaras, diz assim: 15 aldeias, os índios vivem aldeados. Olha só. Depois, da outra página, ela diz o seguinte: a partir do século XVIII, os índios foram perdendo as suas terras e foram consideradas devolutas, e no século XIX, a Câmara de Mamanguape aforou as terras todas e acabou. É isso. Sabe? Ela cita 5 títulos de bibliografia e acaba, né, com os índios. Né? Bom, então, nesse meio tempo, vai o doutor Pagano, obrigado pelo Afonso, manda para o presidente da FUNAI, o presidente da FUNAI, imediatamente ele responde, isso aí em dezembro, 28 de dezembro. De 82. Já era final de 81, 82, eu botei isso, acho que era... Mas eu acho que é 81. Final de 81, final de 81. Homologou 84. Dezembro de 81, 28 de dezembro, se não me engano, é que eu fiz a cronologia.
Aí o Paulo Moreira Leal diz o seguinte, recomendo ao DGPI que faça uma proposta da área potiguara. Aí eu recebo, no dia 30 de dezembro, eu recebo a notícia seguinte, viaja para Brasília para apresentar uma proposta da área potiguara, demarcação da área potiguara. Então eu chego, aqui tem esse meu processo. Chego no dia 5 de janeiro e faço um resumo, eles criam um resumo da área potiguara, eu faço um resumo considerando e pedindo que eles procurem a demarcação do Cícero Cavalcante. Isso eu escrevo, entrego no dia 6 para o doutor Pagano. O Pagano direciona para o Paulo Moreira Leal, e ali se fala em 32.500 hectares. E 3 dias ou 4 dias depois, o Paulo Moreira Leal devolve para o Pagano, para o DGPI, pedindo que se dê providências para a demarcação, encaminhe para o DGO, que é o Departamento Geral de Obras, para poder agilizar, ele fala, sem prejuízo da continuidade do processo. E aí ele cita textualmente 32.500 hectares. E aí você vai ver que começa a correr durante todo o ano nesse processo. Isso foi em janeiro de 82. Aí quando cheguei em março de 82, eu vou para Brasília, já não sei nem por causa de que eu fui chamada para Brasília, e aí é que eu leio o relatório do Ismael Marinho Falcão. Que está alterado. Aí que quando eu vou ler o relatório do Ismael Falcão, primeiro que ele nem cita o relatório. Ele fala, pesquisa, não sei o quê. Aí do século XVI e tal, ele reproduz informações do século XVI e XVII. Aí que eu vejo isso. Quando chega no século XVIII, todos aqueles alvarás que eu cito, todas as informações históricas da Capitania de Pernambuco, de suas anexas e outros documentos, alvarás, cartas régias, nada disso ele cita. Nem século XIX, nem a petição dos potiguaros ao imperador, nada disso ele cita. Aí ele começa a invocar leis, dizendo que os índios não se enquadravam na lei de 6.001, porque eles não tinham direito à terra, não tinham alvará nenhum. Enfim. Eu tenho que repetir um pouco a aula de ontem, né? Mais ou menos, né? Fica à vontade.